Você sempre sonhou com aquele quarto lindo, digno de capa de revista, com aquela cama bem aconchegante, aquele lençol macio, aquela luz bem gostosa, bem aconchegante, tudo que você tem direito, mas você provavelmente não sabe por onde começar. Tem que falar para vocês que eu criei um método que eu uso para projetar todos os quartos que a gente faz aqui no escritório. E nesse método a gente tem algumas dicas aí, algumas informações que vão ser muito úteis para você que está querendo montar aí o seu quarto dos sonhos e não sabe por onde começar. Então fica até o final do vídeo que vai ter muita dica aí para você ter e realizar o seu quarto dos sonhos. Antes de começar, eu quero que você comente aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você acha que tá faltando no seu quarto para ele ficar um quarto mais aconchegante, mais gostoso e para você ter o quarto dos seus sonhos. Comenta aqui. Gente, eu vou falar aqui sobre um quarto normal, né? Quartos mais tradicionais, com tamanhos normais. Não estou falando de grandes suítes. Estou falando aqui de algumas dicas que você realmente pode aplicar aí no seu quarto, no seu dia a dia. E lembrando, gente, isso aqui não é uma regra, tá? Isso aqui é um método que eu uso aqui no escritório para projetar os quartos, né, que a gente faz. Então, você pega as dicas e adapta à sua realidade. Como eu não sei a dimensão do seu quarto, não sei a sua realidade, eu vou falar aqui de um padrão, que é algo que acontece muito mais recorrente. E nós vamos começar falando sobre layout e circulação, né? É uma coisa muito comum, uma dúvida muito comum que as pessoas têm é de onde colocar a cama, onde coloca a TV, como que é a profundidade, qual que é a circulação. Gente, vamos começar com o tamanho da cama, né? E a posição da cama. A cama, gente, ideal é que ela nunca fique com a cabeceira na janela, tá? E principalmente que ela não fique a cabeceira voltada para a porta. Então, quando você entrar no quarto, você não pode dar de cara com a cama. Isso é uma questão de privacidade, a gente cuida muito isso. A gente evita colocar a cama virada para a porta e também evita colocar a cama na parede onde tem a janela. Por quê? Porque vai dificultar um pouco mais o acesso àquela janela. Então, a gente evita colocar ali. Aí você pode estar pensando que não tem outra opção, mas assim, se você realmente não tem outra opção, tudo bem, você pode colocar na parede da janela, mas a gente tenta sempre evitar essa parede. Sobre o tamanho das camas, gente, existem vários tamanhos. A gente vai começar com cama de solteiro, a gente vai para cama de viúva, que é um pouquinho mais larga, né, tem 1,20 m. Depois a gente vai para uma cama de casal, que é a mais tradicional, que tem 1,38 m de largura. E aí a gente vai para cama queen e para cama king, que são as maiores camas, né? Aí nesse caso, você vai evitar sempre usar uma cama king, que é a maior que tem em quartos normais. A cama king a gente só utiliza em quartos grandes, em quartos assim super quartos, que realmente você precisa ocupar o espaço. Então cama king a gente realmente não recomenda para quartos normais pequenos. Como que eu vou saber, Flávia, qual é a cama que eu devo usar, o tamanho que eu devo usar? Eu vou explicar para vocês sobre os móveis. Os móveis, eles têm que ter algumas dimensões de profundidade mínimas para você conseguir aí ter uma utilidade deles. Então, o guarda-roupa a gente sempre usa de 55 a 60 centímetros o mínimo dele. Quando você colocar a roupa ali dentro, não pode ficar com aquela manga para fora, sabe? Quando você coloca um casaco de inverno, daí você vai fechar o guarda-roupa e fica aquela manga lá para fora, você não consegue fechar. Isso é causado pela profundidade insuficiente do guarda-roupa. Então, use sempre ali até uns 60 centímetros de profundidade para você evitar isso. Você tendo aí a dimensão que é 60 centímetros no mínimo para o guarda-roupa, aí você tem que considerar se as portas forem de correr, que se o quarto for pequeno, o ideal é que a porta seja de correr, você tem que considerar aí mais uns 5 a 7 centímetros para a porta correr. Aí vai depender de abertura, tamanho da abertura, enfim. Mas o sisteminha de correr a porta precisa de mais um pouquinho aí, mais alguns centímetros para você não pensar só na profundidade. Pense também nessas portas que vão precisar desse espaço. Agora que você já sabe a profundidade no guarda-roupa, você precisa saber qual que é a circulação mínima que você precisa deixar entre a cama e o roupeiro, né? Entre a cama e os móveis. Então, gente, a gente sempre usa entre 60 a 90 centímetros. Então, o mínimo do mínimo é 60 centímetros para você ter uma circulação confortável.
mas você pode deixar até 90, né, que é uma circulação bem bacana também. Então agora que você já sabe quais são as profundidades dos armários, a circulação que você precisa ter nesse ambiente, mínima, né, você já consegue pensar e aí calcular qual é a cama que você vai conseguir colocar aí no seu quarto. Calculando a metragem do ambiente, descontando os móveis, as profundidades mínimas e descontando a circulação, você consegue saber qual que é. Agora nós vamos falar das mesas de cabeceira, né? A mesa de cabeceira, gente, que você pode usar um pouquinho mais. Você não precisa, não tem uma regra de tamanho, de profundidade, de uso. Vai depender muito do que você vai precisar de espaço. Então você pode colocar uma mesinha de cabeceira com gaveta, se você quiser guardar alguma coisa. Você pode pôr uma mesinha solta, né, um pouco menor. Você pode colocar de um lado um tipo de mesa de cabeceira, do outro lado outro tipo, fica super bacana. É um item super essencial para o quarto, mas ela não tem uma regra de tamanho, de como que ela tem que ser. Vai depender muito do teu estilo de quarto, né? Inclusive, já vou avisar vocês que tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse estilo de decoração. Então, se você tem dúvidas, qual o estilo que você vai utilizar aí no seu quarto, você pode estar assistindo esse vídeo e tirar essa dúvida aí. Então, aí você já vai conseguir ponderar um pouquinho mais os materiais, as cores. Então, vai te ajudar também a compor o seu quarto aí de capa de revista. Então, para quarto de casal, quando tem uma mesa para casal, a gente sempre coloca duas mesinhas, tá? Nada de colocar uma só do lado e a outra deixar sem. E se você tiver um quarto de solteiro, aí sim você não precisa ter duas mesas. Você pode pôr apenas uma mesinha de cabeceira ao lado da cama, que não tem problema. Algo muito importante que vocês precisam saber em quarto é iluminação. A iluminação precisa ser muito bem pensada para não errar aí e também para você ter um espaço bem aconchegante. Então, nós vamos começar falando sobre a iluminação geral. Todo ambiente precisa de uma iluminação geral e aí a gente vai pensar aí numa iluminação que quando você ligar, você vai conseguir visualizar as coisas dentro do armário, você vai conseguir ter uma visão geral aí de tudo, sem sombra, né? Uma iluminação um pouco mais difusa. Então, que a gente chama de iluminação geral. Pensando na iluminação geral, que você já tem, você tem que pensar também numa iluminação um pouco mais pontual. Essa iluminação mais pontual vai servir para quando você estiver indo dormir, que você precisar de algo mais aconchegante, né? Uma luz mais amena, mais fraquinha. Também para você fazer leitura, quando você estiver indo dormir. Tem muita gente que gosta de ler antes de dormir. Eu sou uma pessoa que ama, então tem que ter aí um abajur, ou talvez um pendente, uma luminária, ou talvez até um LEDzinho na marcenaria para te ajudar aí a essa iluminação mais leve aí antes de você dormir. Aí você vai pensar o seguinte: quando você pensar em iluminação para o quarto, você evite com todas as suas forças usar a iluminação branca, tá? Aquela luz branca. Evite, pelo amor de Deus. Quarto tem que ter uma iluminação aconchegante. Quando você entra num quarto de hotel, você pode perceber que a luz é bem amena, é bem fraca, é bem leve, bem suave. É uma luz quente. Então, opte aí entre 2.600 a 3.000 kelvins, que é essa temperatura de cor ideal aí para o quarto. Então, tanto na iluminação geral, que você vai pensar, quanto nessa iluminação aí mais direcionada para algum ponto, que é onde você vai ter uma iluminação mais amena antes de dormir. É importante que o ponto de iluminação ele fique próximo aí da cama, para você não precisar levantar para desligar a luz antes de dormir. Você pode simplesmente estar ali deitadinho, pegar e desligar ela. Isso é bem importante. Outro fator super importante para o quarto é a cabeceira, tá? A gente tem que pensar numa cabeceira bem bacana aí, que é quando você entra no quarto, a primeira coisa que você vê é a cabeceira. Então, a gente pode pensar aí, talvez, numa cabeceira estofada. Se você tiver grana para investir, pode investir numa cabeceira estofada. Ou você pode investir também numa cabeceira de MDF, de marcenaria. Ela pode ser meia parede, ela pode ser na parede toda. Mas, se caso você não quiser investir numa cabeceira, você não tiver condições de investir numa cabeceira estofada ou de marcenaria, você pode sim optar em fazer uma pintura diferente aí na cabeceira. Modelos de pintura geométrica, que fica super bacana, fazer algo bem diferenciado aí para chamar atenção para a cabeceira. Então, não é desculpa, tem opções super bacanas, baratas e acessíveis também para você poder aí trabalhar com a cabeceira.
Outra opção também para cabeceira é usar papel de parede, alguma gravura, alguma pintura, algo nesse sentido. Evite cores muito chamativas, muito colorido, né? Coisas assim que chamem muita atenção, porque você tem que pensar que o seu quarto ele tem que ser um quarto aconchegante, um ambiente gostoso, relaxante. E não um ambiente que faça você instigar sua mente, agitar e tudo mais. Você precisa relaxar. Então, opte aí por cores mais neutras e também por opções assim mais tranquilas, que você sinta assim mais paz, mais tranquilidade aí nesse. Falando agora de cores, gente, tem que falar para vocês que as minhas cores favoritas para utilizar nos quartos são as cores neutras. Amo usar cinzas, amo usar brancos, beges, cores bem tranquilas. Aquela cor quando você entra, ela abraça, sabe? Ela dá aquele aconchego. Então eu procurei evitar aí cores como vermelho, amarelo, cores assim que chamam muita atenção, porque a sua mente vai ficar muito agitada. E não é esse o objetivo de um quarto. O objetivo de um quarto é você ter realmente tranquilidade, aconchego, uma noite muito gostosa aí de sono. Se você gosta de cores, você pode estar usando os azuis, vários tons de azuis lindos aí que você pode usar no seu quarto. Você pode estar usando também tons verdes, que fica super bacana, são mais acolhedores, mais aconchegantes. Então, se você gosta de cor, vá por esse caminho, tá? Verdes e azuis. Ou se não, opte pelos neutros, né? Os cinzas, brancos e beges, que você não vai errar. Tenho certeza que você vai ter um quarto super. Agora vamos falar dos pisos, gente. Piso é uma coisa bem importante, a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai pensar no quarto. Primeiro, se você tiver um piso frio, que é aquele porcelanato, aquela cerâmica e tudo mais, opte por tapetes para você sair da cama, colocar o pé no chão, não ter aquele choque, sabe? Aquele frio gelado. Então, coloca um tapetinho. Se você tiver a opção de optar por pisos mais quentes, opte por madeira, vinílico, lâmina, né? Uma coisa mais gostosa que você pode estar caminhando ali, não vai ter aquele choque térmico todo. Então, o piso é bem importante. Se o seu dormitório foi pequeno, gente, opte por pisos mais claros, com uma tendência mais clara. Se você tiver um pé direito muito alto, aí sim você pode colocar um piso um pouquinho mais escuro e não vai ter problema nenhum, porque você vai conseguir dar uma rebaixada aí no pé direito, deixar esse ambiente um pouquinho mais aconchegante. Outra dica super importante, gente, para quartos é dos tapetes, né? A gente estava falando do piso agora há pouco e eu tenho que falar dos tapetes. Os tapetes trazem aconchego, ele diminuem os ruídos, ele ajuda a dividir áreas, ele deixa o espaço mais colorido, né? Então aí você pode dar uma usada no tapete. Para saber qual é o tapete ideal, gente, depende muito da dimensão do quarto, do espaço, do tamanho que você tem. Mas tem algumas regrinhas aí que a gente usa que dão super certo aí para os tapetes. Vamos começar falando do tapete para uma cama de casal. O tapete para uma cama de casal, gente, ele pode ser retangular, mas tem uma regrinha básica. Então você sempre deixa aí de 50 a 60 centímetros dos lados e também na frente da cama. Então, quando você colocar o tapetinho ali, ele tem que ter um tamanho que fique essas bordas laterais entre 50 e 60 centímetros. Ou você pode colocar ele em toda a dimensão da cama, inclusive embaixo das mesinhas de cabeceira, ou você pode deixar 10 a 15 centímetros a partir da mesinha de cabeceira e aí sim começar o tapete. Então, essa distância entre a mesinha de cabeceira e o tapete em torno de 10 a 15 centímetros é suficiente. Uma dica assim que vale ouro, gente, evite tapete pequeno, aquele tapete fino que enrosca, sabe? Quando você acorda de madrugada e aí você vai lá tropeçando, caindo, derrubando tudo porque você tropeçou no tapete. Então, evite tapetes assim. O ideal é que você coloque sempre o tapete, se ele for solto, né? Se for, por exemplo, uma passadeira, que ela é comprida, é retangular, que você consiga prender ela no final da cama, ali no pezinho da cama, que ela fica presinha, não tem problema nenhum. Para quartos de solteiro, né, você pode estar usando passadeiras, né, essas passadeiras, elas podem ser aí de 50, 60 centímetros, que podem ficar em toda a dimensão da cama, então você pode ser do início até o final, ou lembrando daquela diquinha lá dos 10 a 15 centímetros a partir da mesinha de cabeceira. E a largura dele pode ser de 50 centímetros a 1 metro. Esse é o tamanho ideal. Mas você também pode estar utilizando um tapete retangular que pegue toda a cama. E aí você usa a mesma regrinha da cama de casal, que é de 50 a 60 centímetros de borda a partir
Vamos falar de tecidos para tapetes em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, fiquem ligados aí, já se inscreve aqui no canal para acompanhar, que a gente vai ter vídeo falando só sobre tecidos para tapete, como escolher tapete ideal para cada ambiente, tá bom? Então já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo aí, compartilha muito pra gente continuar aí, tá fazendo vídeos aí, dando muitas dicas aí pra vocês. Gente, as cortinas são peças importantíssimas para você transformar o seu quarto num local bem aconchegante. Um quarto com cortina e um quarto sem cortina são quartos totalmente diferentes. Agora você tem que entender o que você quer transmitir e qual que é a sensação que você quer ter com a cortina. Porque pode ter a cortina que bloqueia a entrada de luz, né, a entrada do sol. Pode ter cortinas que simplesmente estejam ali para questão estética. Ou tem aquelas que só bloqueiam os raios solares, mas ela entra luz. Então você tem que entender o que você vai preferir aí pro seu quarto. Eu sempre recomendo que nos quartos a gente tenha assim bloqueio total de luz, gente. Porque se tem aquele dia que você quer descansar um pouquinho mais, no domingo de manhã, que você quer dormir um pouquinho mais, você tem sim a possibilidade de você estar fechando ali a cortina e deixando tudo bem escurinho, tendo uma noite de sono maravilhosa. Mas tem essas opções que você tem que pensar. Quando a gente vai pensar em cortinas para quarto, você vai pensar o seguinte: a parte de trás, né, que seria o forro ali, você vai utilizar então um forro solar, um forro que vai bloquear a luz do sol. Aí em cima disso você vai usar uma cortina um pouco mais leve, com tecido mais leve, que traga mais aconchego aí para o ambiente. Eu gosto muito de utilizar, recomendo muito utilizar os tecidos tipo linho, mas tem que cuidar muito com o linho, gente, porque o linho de verdade, verdadeiro, ele pode sim encolher quando você lavar e te causar aí um transtorno gigante. Então a gente já tem aí nas indústrias de cortina, nas fábricas de cortina, um tecido que é tipo linho, né? Tipo, imita o linho quando você vê, você olha ele, mas ele já é próprio para cortina, ele não encolhe quando você lava. Então esse aí é bacana para você utilizar e evitar aí qualquer problema. Eu gosto muito de utilizar a cortina em toda a parede. Se você tiver a possibilidade de usar uma cortina inteira na parede toda, use, fica super bacana. Se você não tiver a possibilidade de usar na parede toda, somente onde tem a janela, você pode estar optando talvez aí até por uma persiana. Mas cuidado com a persiana, gente, não é qualquer persiana que você vai conseguir colocar no seu quarto. Utilize uma persiana tipo romana ou aquela com tela solar que você pode ir rodando, que aí você não vai ter problema de ficar feio, ficar estranho, parecendo aí um escritório, né? Também usem materiais que remetam mais a tecidos, que tenham uma textura legal, que combine aí com o ambiente. Use cores claras, gente, cortinas nesse sentido, como a gente não tem um conceito específico para o ambiente, eu tô dando aqui umas dicas mais simples para vocês conseguirem acertar aí sem a ajuda de um profissional. Use então cores mais neutras, evite o branco, vá mais para os off-whites, uma coisa assim, mais cores mais neutras, né? E aposte nesse tecido tipo linha que vai ficar demais. Ou também até um voalzinho, fica bem bacana, tá? Mas lembre-se que tem que ter a parte de bloqueio solar atrás para você evitar aí que de manhã cedo o sol entre e te acorde. E agora, gente, para finalizar, a gente vai falar sobre roupa de cama, tá? A gente tem que pensar nas roupas de cama, sim, elas compõem sim o seu quarto, o seu ambiente. E elas são fundamentais aí para você ter um espaço aconchegante. Vamos falar então dos principais, o que não pode faltar no momento que você for montar o seu jogo de cama. Então, o jogo de cama ideal, ele deve conter, primeiramente, a capa de colchão, né? A capa de colchão é fundamental até para você fazer a higienização, a limpeza, né? Então, você pode tirar aí uma vez por semana e tá lavando. Você também tem que pensar a saia do box, que é aquela onde vai esconder o box. Então, essa saia use um tecido um pouquinho mais encorpado, né? Que não fica aquele box aparente, fica feio. Então, utilize essa saia de box aí com um tecido um pouquinho mais encorpado, mais durinho, para ele ficar mais no lugar. Assim, se você mexer o colchão aí, ele não sai tanto no lugar. O lençol, né, que é uma peça assim, super importante, porque é ela que
fica em contato com a pele da gente, então a gente tem que pensar no tecido super confortável. Eu recomendo sempre que você use 100% algodão, porque 100% algodão ele é muito mais durável. E também, se você puder, né, claro, se o seu bolso permitir, que seja o algodão egípcio, que ele é um pouco mais macio ainda. Opte aí então por lençóis, tecidos, algodão, que tenham a partir de 200 fios por polegada. Isso também vai ajudar aí na questão de maciez, de aconchego. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo com o nosso quarto, ter conforto e um espaço bem aconchegante. Então, opte por isso. Aí o lençol, vai ter o lençol de elástico, aquele que fica, né, ao redor do colchão. E também vai ter um lençol de cima, que é o lençol que fica entre a coberta. Pro lençol, gente, tu não inventa moda com cor, tá? Vai pro branco, lençol tem que ser branco. Você já parou pra pensar, quando você vai num hotel, se o lençol não é branco, não vai dar aquela sensação de sujeira? Então, assim, use lençol branco que você não tem erro, dá aquela sensação de um espaço limpo, de aconchego, super bacana. Lençol branquinho, sem erro, ok? Agora, indo mais pra parte decorativa, né, a gente vai ter 3 tipos de travesseiros, né, almofadas e travesseiros. A gente vai ter um travesseiro grande, vai ser uma almofada grande. Vamos ter o travesseiro de dormir, que é o intermediário, o médio, e aí a gente vai ter uma almofada menor. Então, para cama de casal, sempre 6 unidades, e para cama de solteiro são 3. Claro, se você gostar de mais, pode colocar, mas eu evito colocar muito, até pela questão mesmo de praticidade ali no dia a dia. Eu uso 3 tamanhos, aí fica super bacana a cama, né? Fica bem aconchegante. Você pode pensar também já no edredom ou numa colcha, um cobre-leito, aí vai depender muito do teu gosto, pessoal. Eu gosto muito de edredom, principalmente aquele de algodão, né? Que fica super macio, super dá vontade de se jogar na cama, maravilhoso. E pra finalizar, pra deixar sua cama maravilhosa aí com todos esse kit aí de cama, você ainda vai colocar uma peseira ou uma manta, que é aquela que fica só decorativa em cima aí da sua colcha ou do seu edredom, mas ele também serve para decorar e serve também para dar aquela aquecidinha aí quando tá muito frio, você puxa ela, fica super bacana. Pronto, gente, agora que você já conhece todos os elementos aí que eu uso, meu método que eu uso para compor um quarto super aconchegante, você já pode analisar aí o seu quarto e investir aí no que você acha que tá faltando, no que eu acho que tá precisando aí, para deixar o seu quarto ainda mais. Agora, se você quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu sugiro que você assista um vídeo de estilos para você realmente conhecer o seu estilo e aí sim montar o seu quarto de uma forma super harmônica e bem profissional. Vai ficar um quarto lindo, tem certeza. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você mais gostou e qual delas você já vai sair aplicando ainda hoje aí no seu quarto. Lembre-se de compartilhar muito esse vídeo, gente, me ajuda a divulgar essas dicas aí para mais pessoas. E também deixa o like no vídeo, comenta, compartilha e a gente se vê aí no próximo Transformação Decor. Um grande beijo para você!